A noite engolia a estrada de terra, com uma escuridão voraz, fustigada por uma chuva que parecia querer afogar o mundo. Cada gota gelada que atingia a pele de Estela era como um pequeno golpe, um lembrete cruel da tempestade que se formara não apenas no céu, mas dentro de sua alma. Em seus 24 anos, ela jamais imaginara que a liberdade teria um gosto tão amargo, misturado ao barro e às lágrimas, enquanto corria de um destino que se recusava a aceitar, um destino tecido pela ganância daqueles que deveriam protegê-la. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O ar que entrava em seus pulmões queimava. Um fogo gelado que se espalhava por seu corpo exausto. O vestido simples, a única roupa que conseguiu vestir na pressa da fuga, estava agora pesado de água e grudado em sua pele, a barra rasgada e suja de lama. Seus longos cabelos castanhos, normalmente ondulados e cheios de vida, eram mechas escuras e pesadas que chicoteavam seu rosto a cada rajada de vento. Estela tropeçou, seus pés descalços deslizando na lama traiçoeira, e caiu com um baque surdo. A dor aguda em seu joelho foi imediata, mas ela a ignorou. O que era um joelho ralado comparado à prisão que a esperava se parasse agora? As palavras de seu tio, Horácio, ecoavam em sua mente, tão altas quanto os trovões que rasgavam o céu. Ela o ouvira da fresta da porta da cozinha, 2 noites atrás. A voz dele, untuosa e cheia de uma falsa preocupação, selava seu futuro como se ela fosse um animal sendo negociado. É um excelente partido para ela, Adélia, dissera ele à sua esposa, tia de Estela. O senhor Valdemar é um homem de posses. Um pouco mais velho, é verdade, mas Estela é órfã, não pode se dar ao luxo de escolher. Ele perdoará a dívida que temos com ele e ainda nos dará uma boa quantia pela mão dela. É a nossa salvação. Nesse momento, o coração de Estela se transformou em uma pedra de gelo. Salvação. A palavra soava como uma blasfêmia. Eles não estavam a salvando, estavam a vendendo. Desde a morte de seus pais em um acidente de carro, quando ela tinha 18 anos, seus tios a acolheram com uma benevolência que agora se revelava uma farsa. A pequena herança deixada por seus pais, que eles juraram administrar até que ela estivesse pronta, era o verdadeiro prêmio. E agora, com o dinheiro provavelmente já gasto em seus próprios luxos e dívidas de jogo, eles encontraram uma solução final: trocá-la, como uma mercadoria, por um homem cuja reputação na pequena cidade vizinha era a de um predador cruel e impaciente. Estela o vira uma vez na praça. Seus olhos pequenos e porcinos a percorreram de uma forma que a fez sentir-se suja, nua. A ideia de pertencer a ele, de ser tocada por ele, era um horror tão profundo que a impulsionou para a escuridão daquela noite. Ela se levantou, apoiando-se em uma cerca de arame farpado, sentindo as pontas metálicas arranharem sua mão, mas a dor era um foco bem-vindo. Era real. Era sua. Diferente da vida que lhe queriam impor. Precisava continuar correndo, para o mais longe possível. Não tinha plano, não tinha destino. Tinha apenas a negação, a recusa visceral em se submeter. Cada passo era um ato de rebeldia, um grito silencioso de que sua vida lhe pertencia. A chuva engrossou, tornando a visibilidade quase nula. O frio começava a penetrar seus ossos, e um tremor incontrolável tomou conta de seu corpo. O desespero, que antes era o combustível de sua fuga, agora ameaçava se transformar em seu algoz. Onde ela estava? Para onde estava indo? A estrada parecia infinita, um caminho sem fim para o nada. A solidão a abraçou com força. Órfã. A palavra nunca pareceu tão definitiva, tão absoluta. Não havia ninguém no mundo por quem ela pudesse chamar. Ninguém que se importaria se ela desaparecesse naquela noite, engolida pela tempestade. Foi então, quando a esperança estava prestes a se extinguir por completo, que ela viu, através da cortina de chuva e da névoa que subia da terra, uma luz, fraca, distante, mas inegavelmente ali. Piscou,
pensando ser um delírio da exaustão. Mas a luz permaneceu, firme, um farol solitário na imensidão daquela escuridão. Parecia vir de um ponto mais elevado, uma colina talvez. Não era uma luz de cidade, era algo isolado, uma fazenda. Um novo tipo de medo se misturou à sua determinação. Pedir ajuda a estranhos era um risco. E se fossem pessoas tão cruéis quanto seus tios? E se a entregassem de volta? Mas qual era a alternativa? Morrer de frio e exaustão naquela estrada? Ser encontrada pelos capangas de seu tio pela manhã? O risco de seguir em frente era a sua única chance. A visão daquelas luzes, por mais tênue que fosse, reacendeu a brasa da esperança em seu peito. Reuniu as últimas gotas de sua energia, transformando o desespero em um propósito. Ela iria até lá. A jornada em direção à luz foi a mais difícil de sua vida. O caminho que levava até a colina era íngreme e ainda mais lamacento. Ela escorregava a cada 2 passos, usando as mãos para se agarrar a tufos de grama molhada e rochas escorregadias. A respiração era um sopro irregular e doloroso. Ela não pensava mais, apenas se movia, com os olhos fixos na luz amarelada que se tornava gradualmente maior, mais nítida. Conforme se aproximava, os contornos de uma propriedade imensa começaram a se delinear contra o céu tempestuoso. Uma cerca alta, de madeira maciça, e além dela, o que parecia ser a silhueta de uma casa gigantesca, com várias janelas acesas. Era uma fortaleza. Finalmente, com o corpo coberto de lama e arranhões, tremendo violentamente, ela alcançou o portão. Era uma estrutura de ferro maciço, imponente e fechada. O nome da propriedade estava gravado em uma placa de metal, mas as letras dançavam diante de seus olhos cansados. Fazenda. Fazenda. Águas Claras. O nome soava como uma promessa, uma ironia cruel em meio àquela tempestade de lama. Stella agarrou as barras de ferro frias. Estavam geladas, quase queimando sua pele. Abriu a boca para gritar, mas apenas um som rouco e fraco escapou. Tentou de novo, usando a última centelha de sua vontade. "Socorro!" Ela gritou, a voz engolida pelo som da chuva. "Por favor, ajuda!" Ela gritou de novo, cada chamado mais fraco que o anterior. Suas pernas fraquejaram, a escuridão começando a tomar as bordas de sua visão. O mundo girava. Ela estava prestes a desmaiar, a sucumbir ali mesmo, no limiar da sua única esperança. Apoiou a testa nas barras frias, fechando os olhos. Talvez fosse o fim. Talvez a liberdade fosse apenas isso, um breve instante de luta antes do inevitável. Mas então, uma luz mais forte a cegou vinda de dentro da propriedade. O som de um cachorro latindo, feroz e alto, ecoou, seguido por uma voz masculina, grave e autoritária, gritando para o animal se calar. Passos pesados se aproximaram. Uma silhueta alta e larga apareceu do outro lado do portão, segurando uma lanterna potente que mirou diretamente em seu rosto. Stella ergueu uma mão trêmula para se proteger da luz, incapaz de ver quem estava ali. "Quem está aí? O que quer?" A voz perguntou, carregada de impaciência e desconfiança. Não havia um pingo de compaixão em seu tom. O medo voltou com força total. Talvez tivesse cometido um erro terrível, mas não havia mais como voltar atrás. Com a voz embargada pelo choro e pelo frio, ela sussurrou as palavras quase inaudíveis. Eu preciso de ajuda. Por favor. Estou fugindo." Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva incessante e pela respiração pesada do homem do outro lado do portão. Stella sentiu seu olhar avaliador percorrendo-a, notando seu estado deplorável, o vestido rasgado, o corpo trêmulo. Para ele, ela devia parecer uma indigente, uma louca, talvez uma ladra. Cada segundo de silêncio era uma tortura, um prego a mais em seu caixão de incertezas. Ela prendeu a respiração, esperando o veredito. Seria mandada embora de volta para a tempestade? Ou aquela porta de ferro se abriria, oferecendo um refúgio do inferno que deixara para trás? Seu futuro inteiro parecia depender da decisão daquele estranho, daquele homem cuja face ela não conseguia ver, mas cuja presença imponente já a assustava, e ao mesmo tempo representava a diferença entre a vida e a morte. O trinco do portão fez um clique metálico, e o som, para Stella, foi o mais alto e significativo que ela já ouvira em toda a sua vida.
O clique metálico do trinco foi um som seco e definitivo no meio da sinfonia caótica da tempestade. O grande portão de ferro gemeu ao se abrir lentamente, apenas o suficiente para uma pessoa passar. A figura imponente que o abrira deu um passo para trás, o feixe de luz da lanterna agora rebatendo no chão lamacento, criando sombras dançantes que tornavam sua silhueta ainda mais intimidadora. Entre! Rápido! A voz grave ordenou, sem qualquer traço de gentileza. Era um comando, não um convite. Estela não hesitou. Usando o último resquício de força, ela passou pelo vão do portão, sentindo como se estivesse cruzando o limiar de um mundo completamente diferente. Assim que ela entrou, o portão foi fechado com um baque pesado e o trinco foi novamente girado, selando-a dentro dos domínios da fazenda Águas Claras. O som do cachorro latindo havia cessado, mas ela podia sentir a presença do animal em algum lugar na escuridão, uma ameaça contida. O homem à sua frente finalmente baixou a lanterna, e a luz ambiente vinda da casa permitiu que Estela visse seu rosto pela primeira vez. Era um rosto que parecia esculpido em pedra, com maçãs do rosto salientes e uma mandíbula forte e definida, coberta por uma barba curta e escura. Seus cabelos, da mesma cor, estavam molhados pela chuva, e algumas mechas teimosas caíam sobre sua testa, mas foram seus olhos que a paralisaram. Eram de um castanho tão escuro que pareciam negros, e continham uma intensidade fria, uma profundidade que falava de tempestades internas muito mais violentas do que a que caía do céu. Ele era Caetano, e sua expressão não era de compaixão, mas de pura e austera avaliação. Ele a olhava de cima a baixo, e Estela sentiu-se encolher sob aquele olhar, dolorosamente ciente de sua aparência. Uma fugitiva coberta de lama, com roupas rasgadas e o corpo tremendo incontrolavelmente. Dentro da mente de Caetano, a irritação era a emoção dominante. Aquela noite já estava sendo ruim o suficiente, com a tempestade ameaçando parte da colheita, e o gado novo agitado, sem que uma aparição fantasmagórica e lamacenta surgisse em seu portão. Sua primeira inclinação foi mandá-la embora. Problemas. Era isso que ela representava. Uma mulher desconhecida em estado deplorável, balbuciando sobre uma fuga. Sua vida era complicada o suficiente. Ele não precisava e nem queria o drama de mais ninguém. Contudo, por baixo da camada de gelo de seu pragmatismo, algo se moveu. Era a visão de seus olhos. Havia um terror ali, tão genuíno e profundo que nem mesmo o cinismo que ele cultivara por anos conseguia ignorar completamente. Era o olhar de um animal encurralado e por um breve e irritante momento ele viu um lampejo de um passado que se esforçava diariamente para esquecer. E começou Estela, a voz um fiapo. Eu não tenho para onde ir. Antes que Caetano pudesse responder com a dureza que lhe era habitual, a porta principal da casa se abriu, derramando uma luz quente e amarelada sobre a varanda. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em um coque arrumado e um rosto redondo e gentil, apareceu, enxugando as mãos em um avental. Patrão? O que houve? Ouvi o portão e os latidos do trovão, disse ela. Sua voz era a melodia suave de uma canção de ninar. Seus olhos então pousaram em Estela, e sua expressão mudou instantaneamente de curiosidade para pura consternação. Meu Deus do céu! Menina, o que aconteceu com você? Você está ensopada e tremendo. Essa era Lúcia, a governanta da fazenda há mais de 30 anos. Ela vira Caetano nascer, o pegara no colo e agora cuidava da casa e de sua filha com um amor que transcendia o de uma mera funcionária. Ela era a única pessoa no mundo que não tinha medo da rispidez dele. Sem esperar pela permissão de Caetano, Lúcia desceu os degraus da varanda e se aproximou de Estela, envolvendo-a com um braço maternal. Venha, entre. Você vai pegar uma pneumonia desse jeito. Não fique aí parada na chuva. Estela deixou-se ser guiada, sentindo no toque daquela senhora a primeira onda de calor e gentileza em muito tempo. Caetano observou a cena com uma carranca, a mandíbula tensa. Ele não gostava que suas ordens implícitas fossem ignoradas, mas Lúcia era uma força da natureza à sua própria maneira. Ele a seguiu para dentro, fechando a porta maciça de madeira atrás de si
e mergulhando o hall de entrada em um silêncio que só era quebrado pelo som da chuva contra as janelas e pelos dentes de Estela, que batiam sem parar. O interior da casa era ainda mais avassalador que o exterior. O chão era de um mármore frio e polido que refletia a luz de um lustre de cristal extravagante, pendurado em um teto altíssimo. Uma escadaria ampla e curva subia para o segundo andar, o corrimão de madeira escura brilhando como se tivesse sido encerado naquele exato instante. Havia quadros nas paredes, paisagens a óleo que pareciam valiosas e móveis antigos que eram claramente caros, mas o ambiente todo exalava uma aura de solidão. Era uma casa imensa, luxuosa, mas não parecia um lar. Parecia um museu, um mausoléu para uma vida que talvez um dia tivesse sido feliz. Sente-se aqui, disse Lúcia, guiando Estela para uma poltrona de veludo perto de uma lareira de pedra que, embora apagada, era o centro da vasta sala de estar. Vou buscar uma toalha e um chá bem quente para você. Lúcia se apressou para fora da sala, deixando Estela sozinha com o dono da fazenda. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de perguntas não feitas. Caetano ficou de pé, de braços cruzados, a alguns metros de distância. Ele era ainda mais alto e mais imponente ali dentro. Ele a observava como um cientista observa um espécime desconhecido, com uma curiosidade fria e analítica. Fugindo de quem? Ele finalmente perguntou, a voz cortante como vidro quebrado. Estela estremeceu, abraçando o próprio corpo. Como poderia explicar? Como resumir a traição, a ganância, o medo? Do meu casamento, ela conseguiu dizer, a voz falhando. Um casamento arranjado. A sobrancelha de Caetano se arqueou levemente, um misto de surpresa e ceticismo. Casamentos arranjados? Em que século você pensa que está vivendo? As lágrimas brotaram nos olhos de Estela, uma mistura de humilhação e exaustão. Para a minha família, o tempo não parece ter passado. Ela sussurrou, a amargura evidente em sua voz. Meus tios, eles me venderiam para pagar dívidas. A palavra venderiam pairou no ar. Caetano sentiu novamente aquela pontada irritante de compaixão. Ele conhecia a ganância humana, conhecia a crueldade que as pessoas eram capazes de infligir umas às outras em nome do dinheiro. Sua própria história era uma prova disso. Ele olhou para ela, para a sinceridade desesperada em seu rosto, e a armadura em torno de seu coração sofreu uma pequena, quase imperceptível rachadura. Lúcia voltou naquele momento, carregando uma bandeja com uma toalha grande e fofa, uma caneca de chá fumegante e um pequeno prato de biscoitos. Ela colocou tudo em uma mesinha ao lado de Estela. Aqui, querida. Se seque e beba isso. Vai ajudar a aquecer. Estela pegou a toalha com as mãos trêmulas e começou a secar os cabelos e o rosto. O calor da caneca de chá, quando ela a segurou, era a coisa mais reconfortante que sentira em horas. Ela bebeu um gole, o líquido quente descendo por sua garganta e espalhando um calor bem-vindo por seu corpo gelado. Lúcia olhou de Estela para Caetano, percebendo a tensão no ar. Patrão, a moça precisa de um lugar para dormir. O quarto de hóspedes do leste está pronto. Posso arrumar umas roupas secas para ela também. Caetano não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a grande janela, olhando para a escuridão lá fora, para a fúria da tempestade. Deixar uma estranha em sua casa ia contra todos os seus instintos, contra as regras que ele mesmo criara, para proteger sua paz, sua solidão. Mas olhar para ela, tão frágil e quebrada, e depois olhar para a violência da noite, ele não era um monstro. Pelo menos não completamente. Uma noite, ele disse finalmente sem se virar. A voz era dura, final. Ela pode ficar por uma noite. Ao primeiro sinal de sol amanhã, eu quero que ela vá embora. Não me importo para onde. Só não a quero aqui. Não quero problemas na minha terra, Lúcia. Fui claro? Cristalino, patrão, respondeu Lúcia, embora seu tom contivesse uma ponta de desaprovação. Ela se voltou para Estela com um sorriso gentil. Não se preocupe com ele. O latido é pior que a mordida. Venha, vou te levar para o seu quarto. Estela se levantou, as pernas ainda fracas. Ela olhou para as costas largas de Caetano, ainda virado para a janela. Obrigada, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Ele não se moveu, nem respondeu. Para ele, ela já havia deixado de existir.
Lúcia a guiou pela grande escadaria. A cada degrau que subia, Estela sentia o peso de sua exaustão aumentar. O alívio de estar segura, seca e aquecida estava dando lugar a uma letargia avassaladora. Seu corpo, depois de funcionar à base de adrenalina por horas, estava finalmente se entregando. Uma tontura a atingiu no topo da escada e ela se apoiou no corrimão. "Você está bem, querida?" perguntou Lúcia, preocupada. Só um pouco tonta", respondeu Estela. "Estou muito cansada." "Claro que está, o que você passou não foi brincadeira." Lúcia a levou por um corredor longo e silencioso, abrindo a porta de um dos quartos. "Aqui está. O banheiro é ali. Vou buscar um pijama velho que foi da... Um pijama para você. Descanse. Amanhã é outro dia." O quarto era espaçoso e elegantemente decorado, com uma cama grande de dossel e móveis de madeira clara. Era mais luxuoso do que qualquer lugar onde Estela já havia dormido. Lúcia voltou minutos depois com uma camisola de algodão simples e um roupão. Ela também trouxe um pequeno kit de primeiros socorros e, com um cuidado maternal, limpou e fez um curativo no joelho ralado de Estela. "Prontinho. Agora, um bom banho quente e cama", disse Lúcia com um último sorriso afetuoso antes de sair e fechar a porta suavemente. Sozinha, Estela se permitiu desabar. Ela se despiu do vestido sujo e entrou no chuveiro, deixando a água quente lavar a lama, o frio e parte da tensão de seus músculos. Mas a água não podia lavar as memórias, nem o medo do futuro. O que ela faria amanhã? Para onde iria? A generosidade de Caetano, se é que se podia chamar assim, tinha um prazo de validade de poucas horas. Depois do banho, vestiu a camisola macia e se sentou na beira da cama. A cabeça dela latejava e um calor estranho começava a se espalhar por seu corpo, um calor que não vinha do banho. Era a febre, finalmente se instalando. O chá que Lúcia lhe dera mais cedo estava sobre a mesa de cabeceira. Ela bebeu o resto, mas o tremor em suas mãos havia voltado. Ela se deitou sob os cobertores pesados e o mundo começou a girar suavemente. As sombras no quarto pareciam se mover e os sons da tempestade lá fora soavam distantes e abafados. O rosto severo de Caetano flutuou em sua mente. Aqueles olhos, havia tanta dor neles, tanta solidão. Talvez ele fosse apenas um homem quebrado, assim como ela. O pensamento foi seu último antes de ser puxada para a escuridão da inconsciência, um sono febril e sem sonhos, sem saber que, em poucas horas, seu destino e o daquele homem misterioso estariam irrevogavelmente entrelaçados de uma forma que ela jamais poderia prever. A promessa de apenas uma noite estava prestes a ser quebrada pelas circunstâncias, e o refúgio que ela encontrara se tornaria o palco de sua maior incerteza. O sono de Estela não foi um refúgio, mas um abismo. Ela caiu nele como uma pedra em um poço escuro, e a escuridão a envolveu em um turbilhão febril de imagens e sensações. A realidade se desfez, costurada com os fios delirantes de sua mente exausta e doente. Em um momento, ela estava correndo novamente, a lama fria sugando seus pés, o rosto hediondo do Sr. Valdemar aparecendo entre as árvores, seus olhos pequenos brilhando com uma cobiça predatória. Ela abria a boca para gritar, mas nenhum som saía. O som da chuva se transformava na risada cruel de seu tio Horácio, ecoando em sua cabeça, repetindo as palavras venda, dívida, salvação. Então, a cena mudava. A floresta escura se dissolvia no calor reconfortante da cozinha de sua infância. Sua mãe, cujo rosto começava a se apagar de sua memória, estava lá, cantando uma canção de ninar enquanto mexia uma panela no fogão. "Tudo vai ficar bem, minha estrelinha", dizia ela, a voz um bálsamo para sua alma ferida. Estela estendia a mão para tocá-la, para sentir o calor de sua pele, mas seus dedos atravessavam a imagem como fumaça. Um frio avassalador a tomava, um frio que vinha de dentro, chacoalhando seus ossos com uma violência incontrolável. Ela tremia tanto que a cama parecia vibrar. O calor da cozinha se fora, e ela estava de volta à escuridão, sozinha e congelando. No andar de baixo, na biblioteca austera que servia como seu escritório e santuário, Caetano não conseguia encontrar paz. Ele tentara ler um relatório sobre os preços do gado,
Depois um romance clássico, mas as palavras se embaralhavam na página. A imagem daquela garota, Stella, não saía de sua mente. A vulnerabilidade em seus olhos, o tremor em sua voz, a maneira como ela parecia tão quebrada. Ele se amaldiçoou por sua fraqueza. Por que a deixar entrar? Era uma complicação desnecessária, uma quebra em sua rotina cuidadosamente construída, uma rotina projetada para manter o mundo e suas dores à distância. Ele se serviu de uma dose de uísque, o líquido âmbar queimando sua garganta. Ele não era um homem bom. A bondade fora arrancada dele anos atrás, junto com sua esposa, em um acidente de carro que o deixara viúvo e pai solteiro de uma criança de poucos meses. A dor o transformara, o endurecera, construindo muralhas altas e grossas ao redor de seu coração. A solidão era sua armadura, e aquela garota, com sua própria tragédia estampada no rosto, ameaçava encontrar as rachaduras nessa armadura. Ele terminou a bebida em um gole, a irritação crescendo. Amanhã, ela iria embora, e tudo voltaria ao normal. Foi quando ele ouviu um som baixo, um gemido abafado vindo do andar de cima. Ele tentou ignorar. Provavelmente era apenas um pesadelo, mas então ouviu de novo, seguido por um baque surdo, como se algo tivesse caído. Lúcia já estava dormindo em seus aposentos no outro lado da casa. Com um suspiro resignado e uma praga nos lábios, Caetano subiu as escadas. O corredor estava silencioso, mas ao se aproximar da porta do quarto de hóspedes, os sons se tornaram mais claros. Eram murmúrios incoerentes, o som de alguém se debatendo sob os lençóis. Ele abriu a porta devagar. A única luz era um filete do luar que passava pela janela, agora que a tempestade amainara. Stella se contorcia na cama, os cobertores emaranhados em suas pernas. Ela estava encharcada de suor, mas tremia violentamente, os dentes batendo. Não, por favor, não. Ela sussurrava para os fantasmas em seus sonhos. Caetano se aproximou e, por instinto, tocou sua testa. Ela estava queimando em febre. A irritação dele se dissipou, substituída por uma preocupação pragmática. Uma febre alta como aquela não podia ser ignorada. Ele foi até o banheiro, molhou uma toalha de rosto em água fria e voltou. Sentou-se na beirada da cama, um ato de proximidade que não tinha com ninguém além de sua filha, e gentilmente colocou a toalha fria na testa dela. Stella parou de se debater por um instante, suspirando com o alívio do frio. Seus olhos se abriram por um segundo, mas não o viam de verdade. Estavam vidrados, perdidos no delírio. Mãe, ela sussurrou a voz rouca e infantil. A palavra o atingiu como um soco no estômago. Ele desviou o olhar, a velha ferida em seu peito se abrindo. Ele se levantou abruptamente. Isso não era problema dele. Ele deveria acordar Lúcia. Mas um olhar para o estado dela o deteve. Ela parecia tão incrivelmente frágil, uma boneca de porcelana prestes a se quebrar. Deixá-la para acordar outra pessoa parecia uma espécie de abandono. Com uma eficiência brusca, ele cuidou dela. Trouxe um copo de água, levantando sua cabeça com uma mão grande e desajeitada, insistindo para que ela bebesse. Em seu estado febril, Stella registrava apenas sensações. O frio reconfortante em sua testa. A sensação de ser amparada por um braço forte. Uma voz grave, baixa, dizendo coisas que ela não entendia. Beba. Você precisa beber. A voz não era ameaçadora. Pelo contrário, havia um tom de comando, mas também de cuidado que a acalmava, ancorando-a em meio ao caos de suas alucinações. Mas o tremor dela não parava. Piorava. O quarto de hóspedes, localizado na ala leste da casa, era notoriamente frio. Caetano tomou uma decisão. Não foi uma decisão pensada, mas um impulso nascido da necessidade e de um instinto protetor que ele pensava ter morrido há muito tempo. Com um resmungo de quem faz algo contra a própria vontade, ele afastou os cobertores, envolveu-a no edredom como se fosse um casulo e a ergueu nos braços. Ela era surpreendentemente leve. Em seu delírio, sentindo o movimento e o calor de um corpo junto ao seu, Stella se aninhou contra o peito dele, um suspiro escapando de seus lábios. O gesto inocente e inconsciente causou uma corrente elétrica em Caetano. Era uma confiança que ele não merecia, uma intimidade que o assustava. Ele a carregou pelo corredor silencioso até seu próprio quarto, o santuário de sua solidão.
Seu quarto era o mais quente da casa, com um sistema de aquecimento melhor e mais protegido do vento. Ele a deitou com cuidado em sua cama. A cama imensa, que por anos parecera tão vazia, agora abrigava aquela estranha frágil. Ele a cobriu, ajeitou os travesseiros e ficou observando-a por um momento. O suor colava mechas de seu cabelo castanho em seu rosto pálido. Mesmo doente e assustada, havia uma beleza delicada nela que o perturbava. Ele recuou como se tivesse se queimado e passou o resto da noite em uma grande poltrona de couro no canto do quarto, velando seu sono, um guardião relutante e sombrio. A manhã chegou com uma crueldade silenciosa. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo lavado e um céu de um azul límpido e brilhante. A luz do sol entrava pelas enormes janelas do quarto de Caetano, caindo diretamente sobre o rosto de Estela. Ela se mexeu, um gemido baixo escapando de seus lábios. A primeira sensação foi de um calor agradável. A febre havia cedido, deixando em seu lugar uma fraqueza profunda e uma dor de cabeça latejante. Ela abriu os olhos lentamente, piscando contra a claridade. O teto não era o mesmo. Era mais alto, com vigas de madeira escura expostas. Ela se virou de lado e seu coração deu um salto doloroso. Aquele não era o quarto de hóspedes. A mobília era escura, pesada, inconfundivelmente masculina. Havia um closet enorme, uma estante de livros que ia do chão ao teto, e na parede oposta, uma pintura a óleo de um cavalo negro, selvagem e poderoso. Um arrepio percorreu sua espinha, e não era de frio. Foi então que ela sentiu o cheiro, um perfume sutil, mas presente, nos travesseiros e nos lençóis, um aroma amadeirado, com notas de sândalo e algo mais, algo pessoal e masculino, o cheiro dele, o cheiro de Caetano. O pânico começou a borbulhar em seu estômago, uma náusea fria que subia por sua garganta. Ela olhou para si mesma. Estava vestindo a mesma camisola de algodão que Lúcia lhe dera. Não havia sinal de desordem, mas isso não significava nada. Ela se sentou na cama, o mundo girando. Sua mente correu, tentando desesperadamente encontrar uma memória, uma única imagem clara da noite anterior. Nada, apenas fragmentos, borrões sem sentido. A febre, o frio, a escuridão, e então, um toque. A lembrança de um braço forte a segurando. Uma voz grave e reconfortante. Seria possível? Teria sido ele? A dúvida era um veneno, espalhando-se por suas veias. O que realmente aconteceu naquela noite? As peças em sua cabeça se encaixavam da pior maneira possível. Ela, doente e delirante, vulnerável. Ele, o dono poderoso da casa. Teria ele vindo ao seu quarto? Teria ele a tocado? Teria ele a trazido para sua própria cama? E se ela, em sua confusão, tivesse correspondido? A vergonha a queimou, uma humilhação tão profunda que a fez querer desaparecer. Teria ela trocado uma prisão por outra? Teria escapado de um predador apenas para cair na armadilha de outro, um muito mais sutil e complexo? O medo era paralisante. Ela olhou ao redor do quarto vasto e silencioso. Onde ele estava? Ela estava sozinha. Cuidadosamente ela saiu da cama, os pés tocando um tapete persa macio. Sentia-se uma intrusa, uma profanadora naquele espaço tão íntimo. Foi até a janela. A vista era de tirar o fôlego. Campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, cavalos pastando pacificamente, um lago cintilando ao longe. Era um paraíso. Um paraíso que para ela agora parecia o cenário de seu pior pesadelo. Ela precisava sair dali, precisava fugir novamente. Mas para onde? O pânico deu lugar a uma resignação gelada. Ela não tinha para onde ir. Estava presa, presa pela sua falta de opções, pela sua doença e, acima de tudo, pela terrível incerteza que agora a consumia. A porta do quarto se abriu com um clique suave e seu coração parou. Caetano entrou segurando uma bandeja. Ele parou ao vê-la de pé junto à janela e, por um instante, uma emoção que ela não conseguiu decifrar passou por seus olhos escuros. "Você acordou", ele disse a voz neutra, mas Estela podia ouvir 1000 acusações nela. Sua febre baixou. Lúcia preparou um café da manhã. Ela não conseguiu responder. Apenas o encarou,
os olhos cheios de medo e de uma pergunta silenciosa e desesperada que ela não tinha coragem de fazer. O que você fez comigo? A noite de incertezas havia terminado, mas a manhã de agonia estava apenas começando. O silêncio no quarto era tão denso que Estela podia ouvi-lo, um zumbido grave que se misturava à pulsação acelerada em seus ouvidos. Caetano permaneceu parado perto da porta, a bandeja com o café da manhã em suas mãos. Seu rosto, uma máscara impenetrável. A pergunta que gritava na mente de Estela estava estampada em seus olhos, um misto de terror e acusação. Ele viu a pergunta ali e uma sombra de irritação cruzou seu rosto, tão rápida que poderia ter sido uma ilusão. Ele caminhou até uma pequena mesa perto da janela e depositou a bandeja com um cuidado que contrastava com a dureza de sua expressão. Você teve uma febre de quase 40 graus, ele disse, a voz baixa e factual, evitando o olhar dela. Estava delirando. O quarto de hóspedes estava frio. Eu te trouxe para cá porque é mais quente e eu podia ficar de olho em você. A explicação era lógica, quase clínica. Ele falava como se estivesse descrevendo o manejo de um animal doente, não uma noite passada, com uma mulher em sua cama. Não havia uma única palavra de conforto, nenhum "não se preocupe, não aconteceu nada", para acalmar a tempestade de pânico dela. A omissão era ensurdecedora. Para Caetano, em sua inaptidão emocional, a lógica dos fatos deveria ser suficiente. Admitir que precisava tranquilizá-la sobre a honra dele seria, em si, uma admissão de uma intimidade que ele não podia suportar. Ele se sentia irritado por ela sequer cogitar tal coisa, e mais irritado ainda consigo mesmo por se importar com o que ela pensava. Para Estela, a explicação pragmática só aprofundou o abismo de incerteza. Ele a trouxera. Ele a observara. Ele a vira em seu estado mais vulnerável. A ausência de uma negação clara era, para sua mente assustada, uma forma de confirmação. A vergonha a inundou, quente e sufocante. Ela começou, a voz trêmula. Eu quero ir embora. Você mal consegue ficar de pé, ele retrucou, finalmente olhando para ela. Havia uma impaciência fria em seu olhar. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Não quero você desmaiando em minhas terras e me causando mais problemas. Lúcia vai cuidar de você. Quando estiver forte o suficiente para seguir seu caminho, a porta estará aberta. Ele se virou e saiu do quarto sem dizer mais nada, fechando a porta atrás de si e deixando Estela com o cheiro de café fresco e o gosto amargo do medo. Ele não estava a mantendo ali por preocupação, ela pensou. Estava a contendo por conveniência. Ela era um problema a ser gerenciado até que pudesse ser descartado. Estava presa. Nos dias que se seguiram, a fazenda se tornou sua gaiola dourada. Lúcia a transferiu de volta para o quarto de hóspedes e cuidou dela com uma devoção incansável. Trazia suas refeições, chás de ervas para a febre que ia e vinha, e conversava com ela em seu tom suave e maternal. Estela sentia uma gratidão imensa pela senhora, mas não conseguia se abrir sobre a verdadeira fonte de sua angústia. Como poderia confessar a Lúcia, que tanto estimava o patrão, a suspeita terrível que nutria sobre ele? A vergonha a silenciava. Ela passava a maior parte do tempo na cama, recuperando as forças. Quando se sentia um pouco melhor, sentava-se na poltrona perto da janela, que tinha vista para um jardim interno bem cuidado, e mais além, para os estábulos. Dali, ela observava a vida da fazenda se desenrolar, e observava Caetano. Ela o via como uma figura distante, sempre em movimento, sempre no controle. Via a maneira como seus funcionários, homens rudes e fortes, se endireitavam quando ele se aproximava, respondendo a ele com um respeito que beirava o temor. Ele era o rei indiscutível daquele vasto domínio, e sua palavra era lei. Às vezes, ela o via sozinho, parado perto da cerca do pasto, olhando para o horizonte. Nesses momentos, a armadura de rei parecia vacilar. Ela via a solidão em sua postura, um cansaço profundo nos ombros largos. Quem era aquele homem? Um tirano frio e calculista que se aproveitara dela em um momento de fraqueza? Ou um homem ferido, escondendo seu coração partido do mundo? A mente dela oscilava entre as duas versões, incapaz de se decidir. Caetano, por sua vez, estava dolorosamente ciente da presença dela. Ele a sentia como um membro fantasma,
uma presença constante na periferia de sua vida. Ele se pegava pensando nela em momentos inoportunos, lembrando-se da sensação de seu corpo leve em seus braços, do sussurro de mãe que o assombrara. Ele se repreendia por isso. Ela era um problema temporário. Em breve ela iria embora, e sua paz, sua solidão controlada, seria restaurada. Era o que ele dizia a si mesmo. Mas, pela primeira vez em anos, a ideia de sua solidão não parecia pacífica, mas simplesmente vazia. No quarto dia, quando a febre de Stella finalmente cedeu por completo, Lúcia entrou no quarto com um sorriso mais largo que o habitual. "Tenho uma visita para você", disse ela, e atrás de suas saias uma pequena figura se escondeu, espiando com um par de olhos grandes e escuros, idênticos aos do pai. Era uma menina de uns 2 anos, com cabelos escuros e cacheados presos em 2 Marias chiquinhas e um vestido rosa rodado. Ela segurava um ursinho de pelúcia surrado e chupava o dedo, observando Stella com uma curiosidade solene. "Esta é a minha Serena", disse Lúcia, a voz cheia de um amor que era claramente de avó. O tesouro desta casa. O coração de Stella, que estivera tão pesado e frio, pareceu se aquecer instantaneamente. Ela se ajoelhou no chão para ficar na altura da menina. "Olá, Serena", disse ela, a voz suave. "Eu sou a Stella, esse seu urso é muito bonito." Serena tirou o dedo da boca e deu um passo à frente, tímida. "É o Theo", ela disse, a vozinha um sussurro. "O Theo é um nome lindo." Aquele simples ato de se ajoelhar, de falar com a criança com gentileza, pareceu quebrar o gelo. Serena deu mais um passo e estendeu o urso para Stella. "Theo Dodói", ela anunciou seriamente. Stella pegou o urso com cuidado. "Oh, não. Onde está o dodói dele?" Serena apontou para a orelha do urso. Stella fingiu examinar o local com grande concentração. Parece um caso muito sério. Acho que ele precisa de um beijo para sarar." E ela deu um beijo suave na orelha do urso, fazendo um barulhinho de smack. Serena soltou uma gargalhada deliciosa, um som de sinos que encheu o quarto silencioso. Naquele momento, Caetano entrou no corredor, voltando do campo. Ele ouviu a risada de sua filha, um som que era a música de sua vida vindo do quarto de hóspedes. Ele parou na porta, sem ser visto, e observou a cena. Viu Stella no chão, o rosto iluminado por um sorriso genuíno, o primeiro que ele via nela. Viu a maneira como ela interagia com Serena, com uma ternura e paciência que eram completamente naturais. Viu sua filha, que geralmente era tímida com estranhos, rindo e tagarelando com aquela mulher como se a conhecesse desde sempre. E então, algo dentro dele mudou. A imagem da mulher suspeita do problema a ser gerenciado começou a se dissolver, substituída pela imagem da mulher que fazia sua filha rir. Ele pigarreou, entrando no quarto. Imediatamente, o sorriso de Stella vacilou e ela se levantou, a tensão voltando ao seu corpo. Serena, no entanto, correu para o pai. "Papai, Theo tava dodói, mas a tela salou." Caetano a pegou no colo e a transformação foi impressionante. O rosto duro e severo se desmanchou em um sorriso de pura adoração. A frieza em seus olhos derreteu, dando lugar a um calor e um amor que eram de tirar o fôlego. "Ela sarou o Theo, é mesmo, meu amor?" ele disse, a voz grave agora um murmúrio aveludado. "Isso foi muito legal da parte dela, não foi?" Ele olhou para Stella por cima da cabeça de Serena, e pela primeira vez ela não viu o rei da fazenda ou o homem misterioso de sua cama. Ela viu um pai amoroso e dedicado. E a imagem do predador que sua mente assustada criara simplesmente não se encaixava com o homem que segurava sua filha como se ela fosse o universo inteiro. Aquele momento foi a primeira rachadura na parede de gelo entre eles. A convivência forçada começou a mudar de natureza. Serena se tornou a ponte. A menina se afeiçoou a Stella e estava sempre procurando por ela, arrastando-a para o jardim para mostrar uma flor ou para sua sala de brinquedos para ler um livro de figuras. Caetano, que nunca deixava a filha longe de sua vista por muito tempo, acabava inevitavelmente no mesmo espaço que Stella. As conversas eram curtas e hesitantes no início, quase sempre sobre Serena. "Ela adora quando você penteia o cabelo dela", ele comentou um dia observando Stella fazer uma trança nos cabelos de Serena. "Ela me lembra..." Stella começou, mas parou. "Lembra quem?" ele perguntou,
a curiosidade genuína em seu tom. Ninguém, ela disse recuando. Só, é fácil gostar dela. Aos poucos, ela começou a ver mais do homem por trás da máscara. Viu a paciência infinita que ele tinha para responder às perguntas incessantes da filha. Viu-o construir um castelo de blocos no chão da sala, completamente absorto na brincadeira, e ele a observava também. Via a gentileza em cada gesto dela com Serena, a luz que voltava aos seus olhos quando sorria para a menina. Via a solidão nela, uma solidão que espelhava a sua, e sentia um desejo crescente e perigoso de alcançá-la. Uma tarde, estavam os três no jardim. Serena tentava pegar borboletas, correndo e rindo pela grama. Estela a observava de um banco, e Caetano estava de pé, encostado em uma árvore. Você é boa com ela, ele disse a voz quieta. Eu gosto dela, Estela respondeu simplesmente. Ela ilumina tudo. Sim, ela ilumina, ele concordou. E por um instante seus olhos se encontraram, e havia uma compreensão silenciosa ali, uma tristeza compartilhada, uma solidão reconhecida. A dúvida sobre aquela noite ainda estava lá, um fantasma no fundo da mente de Estela, mas agora parecia cada vez mais improvável. O homem que olhava para a filha com tanto amor poderia ser capaz de tamanha violação? O monstro que ela criara em sua cabeça estava sendo lentamente substituído por um homem complicado, ferido, mas fundamentalmente decente. E essa nova imagem era, de muitas maneiras, ainda mais perigosa, porque abria seu coração para a possibilidade, não de medo, mas de compaixão. E talvez, apenas talvez, algo mais. As semanas se transformaram em um mês, e a presença de Estela na fazenda Águas Claras deixou de ser a de uma estranha para se tornar algo suave e constante, como o perfume das damas da noite que floresciam no jardim. A rotina dos três se estabeleceu com uma naturalidade surpreendente. Manhãs com o som da risada de Serena, tardes em que Estela lia histórias para a menina na varanda, e noites em que um silêncio confortável e não mais tenso se instalava na grande sala de jantar. Caetano se juntava a elas, e os sorrisos, antes tão raros em seu rosto, começavam a aparecer com mais frequência, quase sempre provocados por algo que sua filha ou Estela faziam. A dúvida sobre aquela noite, no entanto, permanecia no coração de Estela. Havia se tornado um fantasma mais silencioso, mais brando, mas ainda assim presente. Era uma pequena farpa de vidro encravada em sua alma. Ela agora via a bondade em Caetano, via sua dedicação como pai e sua integridade como homem. A versão dele como um predador parecia cada vez mais absurda, uma criação de seu pânico febril. E era exatamente por isso que a incerteza doía tanto, porque ela estava começando a se apaixonar pelo homem que ele era, e não podia se entregar a esse sentimento enquanto o espectro daquela noite pairasse sobre eles. O ponto de virada aconteceu em uma tarde quente de domingo. Caetano estava ensinando Serena a cavalgar em um pônei manso chamado Faísca. Ele andava ao lado do animal, segurando a filha com uma mão firme e gentil, o rosto concentrado e, ao mesmo tempo, transbordando de um amor sereno. Estela os observava de longe, sentada na grama. Em um momento, Serena se desequilibrou um pouco e soltou um gritinho assustado. Antes que Estela pudesse sequer se levantar, Caetano a amparou com uma velocidade e segurança impressionantes, acalmando-a com palavras suaves e um beijo na testa. Ao ver aquela cena, aquela demonstração de proteção instintiva e amor incondicional, a decisão se solidificou no peito de Estela. Ela amava aquele homem. Amava a maneira como ele cuidava de sua filha. Amava a rara visão de seu sorriso. Amava até mesmo a sua casca dura que escondia um coração que, ela agora sabia, era capaz de grande ternura. E por amá-lo, ela precisava da verdade. Precisava aniquilar o fantasma de uma vez por todas, para que pudessem ter uma chance, por menor que fosse, de um futuro real. Naquela noite, depois que Serena adormeceu e Lúcia se retirou, os dois ficaram sozinhos na sala de estar. A lareira estava acesa, lançando sombras dançantes nas paredes. O silêncio era acolhedor, mas para Estela era o momento da verdade. Ela respirou fundo, o coração martelando contra as costelas. Caetano, ela começou, a voz mais firme do que esperava. Ele, que estava olhando para as chamas, virou o rosto para ela, a expressão neutra.
Eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você me diga a verdade, por mais difícil que seja. A intensidade no tom dela o deixou em alerta. Ele se endireitou na poltrona, dando-lhe toda a sua atenção. Pergunte. Aquela primeira noite, a noite em que eu cheguei, ela disse, as palavras saindo com dificuldade. Eu acordei na sua cama, e eu não me lembro de nada. Eu tenho vivido com essa dúvida desde então. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Eu preciso saber o que aconteceu. Por favor, eu não posso mais viver com essa incerteza. Ela está me matando por dentro. A vulnerabilidade crua em sua voz, o apelo desesperado em seus olhos, finalmente demoliram as últimas muralhas de Caetano. Ele viu que não era uma acusação, mas um pedido de ajuda, um pedido para que ele a libertasse da prisão de sua própria mente. Ele se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se em sua frente, um gesto de humildade que a chocou. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Estavam frias. Olhe para mim, Estela, ele disse, a voz grave, mas desprovida de toda a sua dureza habitual. Era a voz que ele usava com Serena. Eu vou te contar tudo, e eu juro pela vida da minha filha que é a mais pura verdade. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os seus. Eu te encontrei no quarto de hóspedes queimando em febre. Você estava delirando, chamando pela sua mãe. Uma sombra de dor passou pelo rosto dele ao dizer isso. Eu tentei cuidar de você lá, mas você não parava de tremer de frio. Eu fiquei com medo, Estela. Fiquei com medo que acontecesse algo grave com você. Sozinha naquele quarto. Ele apertou as mãos dela. Eu não sabia o que fazer. Então eu fiz a única coisa que me pareceu lógica. Eu te levei para o meu quarto, porque é o mais quente da casa. Eu te deitei na minha cama, te cobri e passei a noite inteira sentado naquela poltrona ali no canto, trocando a toalha fria da sua testa e esperando a febre baixar. Ele fez uma pausa, o olhar intenso. Eu nunca te toquei de forma desrespeitosa. Eu não dormi naquela cama. Eu não saí do seu lado porque, em seu delírio, você parecia uma menina perdida. E algo dentro de mim, algo que eu pensei que estava morto, não me permitiu te deixar sozinha. Ele suspirou, um som pesado, carregado de anos de solidão. Eu não te expliquei direito na manhã seguinte porque eu sou um idiota, Estela. Eu não sei lidar com essas coisas. Eu não sei ser gentil. A sua vulnerabilidade me assustou, e os sentimentos protetores que você despertou em mim me assustaram ainda mais. Foi mais fácil ser o bruto de sempre. As lágrimas que Estela segurava agora corriam livremente por seu rosto, mas não eram lágrimas de medo ou de vergonha. Eram lágrimas de um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia estar lavando sua alma. A verdade era simples, era pura, e era muito mais comovente do que ela poderia ter imaginado. Ele não era um predador. Ele era um protetor desajeitado e ferido, mas um protetor mesmo assim. Eu acredito em você, ela sussurrou, a voz embargada. Ver as lágrimas de alívio dela foi a gota d'água para o coração represado de Caetano. Aquele sentimento que ele vinha combatendo, que ele vinha negando, transbordou. Estela, ele disse, a voz rouca de emoção. Desde que minha esposa morreu, esta casa tem sido um túmulo, um lugar de trabalho, de dever, de memórias dolorosas. Eu estava apenas existindo, sobrevivendo por Serena. Mas então você chegou. Naquela noite, naquela tempestade, você trouxe a vida de volta para cá. Você, com sua força, sua gentileza, a maneira como você olha para a minha filha. Você me fez sentir coisas que eu jurei nunca mais sentir. Ele levou uma mão ao rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. O toque era reverente. Eu estou apaixonado por você, Estela. Eu não sei como ou quando aconteceu, mas é a verdade. O coração de Estela parou e depois disparou. Uma explosão de alegria e esperança. Eu também, ela confessou, a voz pouco mais que um sussurro. Eu estava com tanto medo de você no começo, mas eu vi o pai que você é. Eu vi o homem por trás da muralha. E eu me apaixonei por ele. Eu encontrei aqui com você e com a Serena o lar que eu perdi, a família que eu nunca pensei que teria de novo. Naquele instante, todo o medo, toda a dúvida, todo o passado doloroso de ambos se dissipou na luz quente da lareira. Havia apenas a verdade, a confissão e a promessa de um futuro. Caetano se inclinou e a beijou.
Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de uma ternura infinita. Foi um beijo de alívio, de reconhecimento, de volta para casa. Era o selo de um novo começo. Os meses seguintes foram de uma construção feliz. Com a ajuda dos recursos e da influência de Caetano, a situação com os tios de Estela foi resolvida de forma definitiva e legal, garantindo que eles nunca mais pudessem perturbá-la. Livre das sombras de seu passado, Estela floresceu. Ela encheu a casa de antes tão silenciosa e austera, com risadas, flores frescas nos vasos e o cheiro de bolo assando no forno. Ela se tornou a alma da casa, o coração que pulsava e aquecia a todos. Eles se casaram um ano depois, em uma cerimônia íntima e linda no jardim da fazenda, sob o mesmo céu que um dia assistira à fuga desesperada dela. Serena, a florista mais adorável que se possa imaginar, jogava pétalas de rosa no caminho, rindo feliz. Lúcia chorava de alegria, vendo o seu menino finalmente encontrar a felicidade que ela tanto rezara para que ele tivesse. 2 anos depois daquele casamento, em uma tarde ensolarada, a cena na fazenda Águas Claras era a imagem da paz. Caetano observava, encostado em uma árvore perto do lago, sua família. Serena, agora uma menina falante de quase 5 anos, corria atrás de borboletas, seus cabelos escuros voando. E Estela estava sentada em uma toalha de piquenique, um sorriso sereno no rosto, embalando um pequeno embrulho em seus braços. Era Lia, a nova filha do casal, de apenas 3 meses, um bebê tranquilo, com os olhos claros de Estela. Caetano se aproximou e se sentou ao lado dela, passando o braço por seus ombros. Ele olhou para Estela, depois para Serena, depois para a pequena Lia dormindo em seus braços. Seu coração se encheu de uma gratidão tão imensa que quase doía. Ele se lembrou da noite da tempestade, da raiva que sentira ao ser interrompido, do desejo de se livrar daquele problema, e sorriu. A vida era irônica. A tempestade que ele amaldiçoara não havia trazido um problema. Havia trazido o seu milagre. Havia trazido a sua salvação, na forma de uma órfã assustada que, ao buscar refúgio, lhe dera de volta a própria vida e uma família que ele jamais sonhara merecer. Ele beijou o topo da cabeça de Estela, inalando o perfume de seus cabelos, e soube, com uma certeza absoluta, que finalmente estava em casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.